Já estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e vamos continuar a conversa sobre os hábitos de consumo e características do consumidor da nossa cidade. Quem responde a essas questões é o Matheus Rodrigues, professor no IFSP Campus Jacareí. Estamos de volta aqui, Matheus. Uma coisa interessante que eu vi na pesquisa é que 40% da população, eu acho que esse número se refere à população geral, a nível de Brasil, está inadimplente, segundo o Serasa Experian de 2018. 40% inadimplente é muita gente inadimplente. É muita gente. São quase 80 milhões de consumidores inadimplentes. Esse dado ele não é de Jacareí, porém, como é um dado nacional feito por um instituto de pesquisa reconhecido, dá para a gente imaginar também que essa realidade está presente aqui na nossa cidade. Então, muitos inadimplentes que acabam tendo dificuldade de acesso ao crédito, a cartões de crédito, coisas do gênero que poderiam estimular o comércio da nossa cidade. Então, isso gera implicações também para o varejista para ele saber lidar com essa questão. Perfeito? Como flexibilização de prazos, formas de pagamento diferenciadas para poder conseguir cativar esse público, perfeito? Então é o seguinte, tem outros elementos que complicam ainda mais. Né? Então, o comerciante tem que ser muito criativo em todos os sentidos. Muito criativo, né? Muito criativo. Ele, além de competir com a internet, que ela é feroz com os preços, precisa lidar com a inadimplência e ainda com os fatores macroeconômicos que não estão ajudando ultimamente. Então a gente passou por maior período de recessão da história do Brasil. Isso gera muito desemprego, isso gera diminuição da renda do consumidor. Então são muitos fatores que complicam a vida do varejista. Perfeito? Então ele precisa de muita criatividade nesse sentido. Tá? Sério, o varejista é um sobrevivente, é um guerreiro. Além de toda a estrutura tributária complexa que ele tem que lidar, né? São muitos fatores que dificultam a vida do varejista. Outra coisa interessante que eu vi, Matheus, é que as compras no exterior aumentaram apesar também do aumento do dólar. Ou seja, 133% foi o número de aumento de vendas no exterior. Como que acontecem essas vendas? São pessoas que viajam e estão comprando muito, ou são pessoas que estão aqui no Brasil e que compram e mandam entregar? Olha, esse é um dado que eu fiz questão de apresentar no primeiro Fórum do Comércio aqui de Jacareí. Na verdade, esse dado, 133% de aumento, é um aumento que acontece na compra online. Perfeito? Então, a gente nem está considerando aí a compra que o consumidor faz quando ele viaja para o exterior. Perfeito? Então, por que eu trouxe esse dado para o Fórum do Comércio de Jacareí? Porque isso mostra que não existem mais barreiras para o consumidor. Perfeito? Então, ele pode comprar aqui em Jacareí, ele pode comprar em São José, ele pode comprar em São Paulo, assim como ele pode comprar... Na China. Exatamente, na China. Perfeito? Então, a gente estava falando de fatores que complicam a vida do varejista. Esse é mais um. Ou seja, não existem limites geográficos, barreiras. A barreira entre os canais de compra foi eliminada. Então, qualquer consumidor hoje ele pode comprar em qualquer lugar no mundo. Eu tenho um exemplo mesmo de uma vizinha de condomínio que comprou o seu vestido de casamento na China. Trouxe o vestido para o Brasil, que chegou rapidamente, inclusive, né? A logística funciona muito bem na China. E aí fez adaptações do vestido e foi feliz com o seu casamento. Eu estou ouvindo mais de um caso de noivas que estão comprando seus vestidos na China e estão mandando trazer para cá. Exatamente. Então, não existem barreiras. Né? Esse número traduz isso. Você sabe dizer se o nosso maior vendedor, não sei se isso tem como, nosso maior vendedor fora do Brasil é a China? Não sei se é difícil. AliExpress, exatamente. É o AliExpress. Exatamente. Pois é. E o que mais cresce também, inclusive. É o que mais cresce e é muito difícil concorrer com o AliExpress, né? Porque... Muito. E as empresas do e-commerce chinesas são muito eficientes. Diferente das brasileiras, né? Os números no Brasil são excelentes. Mas as grandes empresas brasileiras elas apresentam prejuízos consecutivos há alguns anos. Por incrível que pareça. Né? Então, faturamento altíssimo, mas prejuízo. Né? Quem tiver curiosidade depois pode procurar, por exemplo,
ações da B2W, que é dona da Submarino, da Americanas, do Shoptime. Faz alguns anos já que essa empresa, esse grupo, já apresenta prejuízo anualmente. Verdade. É curioso isso, né? Como isso? Matheus, a gente tem uma pesquisa aí, o slide número 4, vou pedir para a nossa produção colocar, que fala sobre os canais de comunicação que a população considera mais confiáveis. Uhum. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que quer dizer isso. Olha, o que mais chama atenção é o fato de 1/4 da população considerarem que nenhum canal de comunicação é confiável. Perfeito? Isso talvez isso pode ser explicado pelo fato da propagação da fake news. Né? Ou seja, o próprio consumidor também ele se tornou um agente de comunicação. Essa pesquisa foi antes das eleições presidenciais? Foi antes das eleições. Exatamente antes das eleições. Então, tudo isso, todos esses fatores relacionados à comunicação atualmente podem estar produzindo esse comportamento um pouco mais pessimista em relação aos canais de comunicação. E veja como faz sentido, né? A população, às vezes, ela não confia em nenhum canal, mas quando você pergunta para ela quais fontes ela considera para se informar sobre produtos e serviços, eles valorizam muito as redes sociais. Né? Isso tem aumentado cada vez mais. Ou seja, é o consumidor buscando no próximo, né? Nos seus pares, nos seus colegas, amigos, familiares ou pessoas que estão na rede, na internet, ao invés de se informar através dos canais tradicionais de comunicação. Mas a gente vê também a força muito grande da TV, né? Com 33% ainda, então as pessoas valorizam bastante esse canal. E vê também, consegue perceber ali a importância da internet, né? Sobre como a população gosta, né, desse canal para buscar informações sobre produtos e serviços. Ali também, se você observar, tem um dado bem interessante que mostra que a importância dos sites de busca na internet. Né? Então, isso é muito comum, sempre que o processo de compra é despertado, ou seja, você reconhece uma necessidade, semana passada quebrou a mangueirinha da minha máquina de lavar, da marca Consul. E aí, poxa, é uma situação que a gente dificilmente tem que lidar, a gente não tem muito conhecimento, não Às sabe vezes a gente não sabe nem o nome de como que chama aquela peça. Exatamente, não sabe nem o nome. E aí, primeira coisa, Google, né? Peça para máquina de lavar Consul e tal. E aí, se o varejista consegue estar ali entre os primeiros no site de busca, a possibilidade de ele conseguir vender é muito maior. Porque o consumidor, quando ele não tem conhecimento suficiente para tomar a decisão de compra, ele busca nesses canais da internet informação para tomar a sua decisão. Uhum. É interessante que às vezes você pode já comprar a peça que você precisa e você já pode aprender nos tutoriais a como instalar e já elimina também. Tem todas essas informações. Tem a loja, tem a avaliação sobre a loja, tem o endereço, tem o telefone, tem e-mail, opiniões de outras pessoas. Então, é um local muito rico em informações. Então, o consumidor cada vez mais apresenta esse comportamento mesmo. Se basear em informações que estão presentes na internet para tomar a decisão de compra. Os sites de busca realmente facilitam muito a nossa vida em todos os sentidos, desde compra de coisas até serviços, passagens e tudo isso. Se você me permite, tem um dado interessante também de algumas pesquisas que eu tenho feito lá no Instituto, que é o crescimento da importância das comunidades online, comunidades específicas que estão surgindo. Então, por exemplo, comunidade de jogos, né, de especialistas, as pessoas que gostam de jogo de videogame, de computador. Então, eles criam uma comunidade ali, eles começam a discutir tudo sobre aquele determinado produto, sobre as lojas que vendem esse produto, ficam buscando promoções na internet, mapeando essas promoções. E isso influencia na compra. Isso influencia na compra. Inclusive tem, não sei se acaba influenciando no comércio também, mas existem muitos grupos hoje em dia de desapego, de revenda de coisas que você já tem. Eu não sei até que ponto
não sei se algum dia vai surgir alguma pesquisa em relação a isso, mas isso está sendo muito forte, os grupos de desapego e os grupos que giram que os brechós hoje também formam pelas redes sociais. Então, eu tenho contato com vários de brechós que estão fazendo uma propaganda massiva nas redes sociais e eu não sei até que ponto também isso influencia esse jogo de comércio de produtos novos também. Nós temos dados, né, de outras pesquisas que mostram isso, o crescimento desse setor. Inclusive, recentemente, o Mercado Livre recebeu uma injeção muito grande de capital, né, de bilhões de dólares, porque tem muitos investidores percebendo que esse mercado ele é muito interessante, de troca de mercadorias entre os consumidores. Perfeito? Consumidor vendendo para o consumidor. A relação que a gente chama de C2C, né, de consumidor para consumidor. Comportamento crescente e que está se tornando uma excelente área de negócio. Já e está crescendo ainda mais. Agora, eu tive até um ensejo agora de uma discussão que a gente estava fazendo ontem na sala de aula, que é sobre um fenômeno chamado desacoplamento, né, que é mais um fator aí que o varejista, o empresário precisa prestar bastante atenção. Então, um tempo atrás, quando a gente era criança, por exemplo, a gente comprava uma bicicleta, por exemplo, na loja física. Perfeito? A gente comprava aquela bicicleta, levava para casa, deixava lá e usava a bicicleta. Então, hoje, por exemplo, tem as empresas que fornecem esse tipo de serviço no município. Então, se você, por exemplo, tem Yellow em São José, então você vai lá, aluga sua bicicleta, circula com a bicicleta, usa o aplicativo e tal, e devolve a bicicleta onde você vai trabalhar, onde você foi ter um momento de lazer, enfim. Então, o que acontece? Diminui a necessidade de você comprar aquele bem. Então, você, ao invés de comprar, você aluga, entre aspas, né? Você paga um valor e usa aquele bem. Então, isso está acontecendo em vários setores. Por que isso está acontecendo? Porque a tecnologia mobile possibilita fazer esse tipo de coisa. Então, tem muitas tecnologias que estão surgindo que estão modificando a estrutura dos mercados, a forma como o consumidor toma suas decisões. Inclusive o Uber, eu conheço gente que prefere não ter carro. Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, isso é muito comum, né? A pessoa decide não ter o carro, se livrar dos custos, todos os custos que tem para manter o carro e optar pelo Uber. Matheus, vamos voltar aqui à pesquisa? Sim. O slide número 8 vai falar sobre o nível de satisfação do consumidor jacareense. A técnica pode colocar aí o slide número 8. O consumidor, em geral, está satisfeito de comprar aqui em Jacareí. Sim, é uma pergunta que a gente fez usando uma escala, perfeito? De 1 a 5. Onde 1, o consumidor aponta que está muito insatisfeito. 2, ele apontaria que está insatisfeito. Indiferente, ou seja, para ele não liga. 4, satisfeito. E 5, muito insatisfeito. Então, o que a pesquisa mostrou? Que existe um nível de satisfação razoável, né? Algo em torno de 60% da população. É importante a gente considerar outros fatores que foram identificados na pesquisa, né? Existe um percentual de 15% aproximadamente que demonstra, que afirma na pesquisa que Jacareí não consegue oferecer aquilo que ele necessita em termos de compra. Então, provavelmente essas pessoas que compram pela internet ou essas pessoas que acabam indo para outras cidades. Uma análise que pode ser feita ali, a gente percebe que o nível de satisfação ele é relativamente alto. Mas também a quantidade de pessoas que estão muito satisfeitas é bem baixa. Tá? Então, numa lógica de mercado, de negócio, como você poderia analisar isso? Consumidores satisfeitos, isso não é necessariamente, isso não resulta necessariamente em lealdade, em fidelidade do consumidor. Perfeito? Então, o consumidor ele pode estar satisfeito com mais de uma oferta. Com 2, com 3, com 4, 10 ofertas ele pode estar satisfeito. Então, eu acho que essa é a mensagem principal desse dado. Tá? Ou seja, a gente precisa aumentar o índice de pessoas que estão muito satisfeitas com o comércio de Jacareí. Por que a gente precisa fazer isso? Porque isso aumentaria a retenção,
perfeito? De pessoas que compram aqui no município, que consequentemente poderia gerar mais emprego, mais renda para a nossa cidade. Ok. Matheus, a gente está chegando ao final. Eu teria muito mais perguntas para te fazer, mas, inclusive, eu gostaria até de saber o que a Secretaria de Desenvolvimento está pensando em relação a todos esses resultados que eles conseguiram, baseados nessa pesquisa. Mas você tem algum último recado, alguma mensagem para a população que você queira passar? Sim. Eu vou te pedir para olhar nessa câmera aqui, na número 4. Ok, perfeito. Bom, eu acho que a mensagem, quando a gente desenvolveu essa pesquisa, o intuito maior é de fortalecer essa importante área econômica da cidade, que é o varejo e o comércio do município. Então, é um setor muito importante da economia, que emprega muitas pessoas, né? Um setor capilarizado, composto por diversos pequenos negócios. Então, ele tem muita importância para a geração de renda e emprego na cidade. O interesse em identificar o comportamento do consumidor foi para subsidiar as decisões dos nossos empresários, dos varejistas da cidade. Então a gente vai ter vários outros momentos para divulgar dados dessa pesquisa e fazer discussões setoriais. Então convido a todos os varejistas interessados no comércio de Jacareí que participem em maio de 4 rodadas de discussão que a gente vai fazer em setores específicos, como por exemplo alimentação, informática, enfim, a gente selecionou alguns setores lá, vocês podem pesquisar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a mensagem principal é o seguinte, é que o nosso comércio possa conjuntamente atuar para aumentar o nível de fidelidade da população de Jacareí com o comércio da cidade, né, para evitar que ocorra essa fuga de consumidores para outros municípios ou até mesmo para a internet. Tá? Então a gente percebe pela estrutura do comércio que é um comércio ainda que não tem muita união, que não tem muito compartilhamento. Então a gente está na economia do compartilhamento. Então as empresas deveriam se unir e realizar várias ações conjuntamente para conseguir fomentar o comércio da cidade. Seria uma questão de que a gente chama de promoção do bem básico, ou seja, vamos nos unir para fomentar o comércio da cidade. A gente espera também com esses dados que políticas públicas sejam realizadas para melhorar o comércio do município. Acho que tem bastante informação legal aí nesse sentido. E chama atenção para o varejista para a necessidade de capacitação. Para saber observar que o consumidor é um consumidor multicanal, consumidor que fica metade do tempo na internet, metade de tempo na nossa realidade, e que é um consumidor que a fidelidade em relação ao lojista tem diminuído cada vez mais e isso é um grande desafio para os lojistas. Então, a presença digital é muito importante, saber lidar com esse consumidor na internet é muito importante e, principalmente, o varejista precisa saber lidar com a tecnologia, capacitar si e os seus funcionários para saber lidar com esses novos hábitos e novos comportamentos que o consumidor apresenta. Isso aí, para quem quiser entrar em contato com o Matheus, saber mais informações sobre essa pesquisa ou algum outro tipo de dúvida, o e-mail, ele tem um contato aí que eu acho que é o mateus.rodrigues.ifsp.edu.br. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, uma conversa muito agradável. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. Espero que a população tenha aproveitado essas informações e, se precisarem de mais informações, o Instituto Federal e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão à disposição. Nós é que agradecemos. E este foi o TV Câmara Entrevista de hoje. Para você que gostou deste programa e gostaria de assisti-lo novamente, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Acompanhe a nossa programação, afinal a TV Câmara fala de assuntos que interessam a você, cidadão jacareiense. Nos vemos no nosso próximo TV Câmara Entrevista. Abraços e até lá!